Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma questão muito importante e que tem relação direta com a satisfação do usuário do serviço. Qualquer que seja o serviço da prestação de serviço, tem uma relação direta com a satisfação desse usuário, que são algumas dicas, algumas técnicas para que você possa atender bem as pessoas, não tendo relação com o que você faz, mas que servem para qualquer atendimento que você vai fazer ao público. Então, nós temos algumas regras, algumas técnicas que nós vamos falar com você. A primeira é o seguinte: qual o conselho de ouro para atender bem as pessoas? O primeiro conselho que você não pode esquecer, tem que sempre lembrar disso. Existe um conselho, existe uma base para que você possa atender bem as pessoas, independente de qualquer questão. Vamos lá olhar qual é? É essa aí, ó. Atenda todas as pessoas como você atenderia alguém que você ama. Funciona da seguinte forma: você imagina que aquela pessoa que está solicitando o seu atendimento é uma pessoa da sua família, é uma pessoa ligada a você, é um amigo querido, ou seja, atenda as pessoas como você atenderia uma pessoa que você ama. Quando você age dessa forma, você cria uma empatia muito forte com aquela pessoa que está te procurando e certamente você vai atender aquela pessoa da melhor forma possível. É uma regra muito simples, mas que funciona. Testa aí para ver como ela funciona bem. Atenda todo mundo como você atenderia alguém que você ama. Outra questão muito importante no atendimento é a regra muito simples, mas às vezes não é lembrada. O difícil é fazer o simples bem feito. As pessoas, às vezes, deixam de fazer aquele básico e se perdem numa complexidade muito grande quando o básico não é feito. Por exemplo, dar bom dia, atender as pessoas com um sorriso. Isso é básico, é muito simples, mas o difícil é fazer o simples bem feito. Às vezes você pode estar distraído, com atenção não naquele local, e você vai negligenciar uma forma quase que de se apresentar e abrir as possibilidades de canais entre você e aquela pessoa que você está atendendo. Então, é muito importante que você possa lembrar que o simples é difícil de ser feito o tempo todo. Então, foque em fazer aquilo que é simples muito bem feito. Os resultados serão muito bons. E aí tem uma sequência de fatos que esses fatos vão evoluindo se você não ficar atento. Existem 5 estágios de complicação de uma demanda que eles vão se agravando. É muito importante que você treine, que você fique atento, que você tente perceber os estágios iniciais, para que você não evolua para uma complicação maior. Vamos ver esses 5 estágios? Olha, o primeiro estágio é o que a gente chama de ruído. Ruído é quando uma pessoa reclamou, você percebeu uma expressão de tristeza ou de ansiedade naquela pessoa que está na sala de espera, houve um comentário numa rede social sobre um serviço qualquer que você sabe que aquele serviço é prestado à população. Esse é um ruído. Se nós não fizermos adequadamente atender a demanda do ruído, esse ruído vai evoluir para um problema. O que é um problema? Um problema, o ruído, então, se você não tratar, ele evolui para um problema. Um problema é aquele ruído que já está compartilhado por várias pessoas. Ou seja, você tinha uma reclamação, guardou para você, mas essa reclamação não foi suficiente para resolver a questão e você fez alguns comentários, uma outra pessoa fez um comentário, daqui a pouco 10, 20 pessoas estão falando a mesma coisa, há uma postagem onde muita gente respondeu a mesma coisa, esse ruído ele já está crescendo, ele já está perdendo o controle. E aí, se nós não cuidarmos dessa demanda na fase de problema, ela evolui para uma terceira fase que é muito mais grave, que é a crise. A crise geralmente ela é caracterizada quando a reclamação, o problema, já não está mais no conhecimento somente daquelas pessoas envolvidas. Eu explico. Você tem um buraco numa rua, houve uma postagem, houve uma cobertura de uma televisão, porque aquele buraco não foi resolvido com o ruído, virou um problema e aí teve um acidente grave.
esse acidente grave ele vai ser percebido em todas as regiões da cidade, às vezes do estado e às vezes do país. Então, quando o problema ele é de conhecimento de pessoas que estão longe daquele local onde ele aconteceu, com uma amplitude muito grande, nós podemos dizer que nós estamos diante de uma crise. Uma crise é uma percepção ampla de um problema que não foi resolvido. E essa crise, se ela não for resolvida, ela vai para um estágio mais grave ainda, que é a perda de reputação. A reputação, ela é perdida numa crise, mesmo que você resolva a crise. Olha que coisa grave, por que a gente tem que evitar a crise? Toda crise deixa uma sequela, deixa um rastro. Então, essa reputação ela é arranhada com qualquer crise, e ela é arranhada mais ainda se essa crise é intensa ou se são várias crises em sequência. Sempre lembrando que a crise é um problema que não foi resolvido na fase em que ele estava contido, e aí ele se espalhou pelas redes sociais, pela imprensa, pela mídia. Então, nós estamos na fase em que essa crise leva à perda de reputação. Essa perda de reputação vai chegar no estágio final, e é aquele estágio que nenhum gestor quer, que é a perda de credibilidade. Quando ninguém mais acredita naquele serviço, naquele gestor ou naquele setor. Ah, eu não vou lá não, porque mesmo que eu reclame, nada vai ser resolvido. Essa é a fase pior. Essa é a fase onde a gestão de problemas, a gestão de desafios não consegue mais envolver as pessoas, ou seja, ninguém mais acredita que vai ser resolvido. Então, gente, olha, são 5 estágios para que a gente possa tentar ficar no primeiro. Ruído é aquele pequeno sinal de insatisfação. Resolva as coisas aí no ruído. Não resolver o ruído vai evoluir para um problema, onde várias pessoas vão comentar sobre aquela questão. Tente resolver ali, porque se não resolver ali, ele é a última oportunidade antes da crise. A crise é um problema que já tomou dimensões muito grandes, e essa crise vai atingir a sua reputação, e essa reputação vai levar à perda de credibilidade. Então anota aí esses 5 passos e tenta identificar no dia a dia aquelas coisas que você conseguiu resolver com o ruído, aquelas que você, por um motivo ou por outro, deixou para lá e viu que elas viraram um problema, e lembrar de uma crise qualquer. Você vai identificar que toda crise começa com um ruído que não foi resolvido e ele foi evoluindo, ok? Então, essas questões relacionadas a uma evolução de um pequeno ruído são muito importantes, porque eles podem tomar proporção enorme. Inclusive, no país inteiro, você pode ter uma notícia relacionada ao seu trabalho, à sua situação, porque se tornou uma crise, e quando se torna uma crise, pode andar o mundo todo. É muito grave. Então, a gente tem que evitar a todo custo qualquer crise, resolvendo os desafios, as reclamações, lá na fase de ruído, se não for possível, quando ele já virou um problema, mas nunca deixar chegar à crise. Bom, em relação a questões que a gente precisa ficar atento, continuando, nós já vimos o quadro aí dos 5 passos, né? Ruído, evoluindo para problema, se não cuidou, vira a crise leva a uma perda de reputação, e a perda de reputação leva à perda de credibilidade, aí é o fim. Aí você não tem mais capacidade de governar, você não tem mais capacidade de ser ouvido, nem de ser levado a sério. E nós temos também alguns sinais que eles prejudicam demais a prestação de serviço, em qualquer área. São 3 situações que nós precisamos tentar resolver, porque essas 3 situações depõem contra qualquer tipo de prestação de serviço. Vamos dar uma olhada? O primeiro são essas 3 situações nós chamamos de sabotadores de gestão. O primeiro é fila. Quando a gente tem a imagem de uma fila, a gente sempre está percebendo que há uma demanda maior do que a capacidade de se atender. Então, isso é um ponto fraco de qualquer gestão. A outra questão, o outro sabotador de gestão, é a falta de atendimento. A pessoa chega no local e não é atendida. Quer seja, ela está procurando médico, ela foi para a sala de aula, não tem professor, ela está tentando ser atendida no balcão, não tem ninguém para atender, ela entrou num site que não funciona, que não dá resposta, então a falta de atendimento geral. Outra questão importante é a falta de material. A falta de material, qualquer que seja ele, que há uma obrigação de você ofertar. Por exemplo, a pessoa vai a uma unidade de saúde, ela é atendida e falta o remédio que ela precisou de tomar, né? Essa falta de material vai depor contra o atendimento.
Então, a fila, a falta de atendimento e a falta de material, que é uma expectativa de que aquele material tem que ser ofertado, ela vai provocar uma repulsa a esse serviço muito grande. São 3 sabotadores que a gente tem que evitar. Evite as filas, estude o motivo das filas. Toda fila tem um motivo, toda fila aconteceu por um motivo qualquer. Por exemplo, um serviço onde uma vez por mês é aberto a vaga para atendimento de uma especialidade. Em uma unidade de saúde, todo primeiro dia do mês, todo primeiro dia útil do mês, às 8 horas da manhã, tem a marcação de um exame de especialidade. Não precisa ser nenhum especialista para entender que vai ser formada uma fila enorme naquele dia e naquele local. Como é que a gente resolve isso? O agendamento online. Um agendamento todos os dias do mês para as especialidades. O agendamento pelo menos vários dias por mês para aquela especialidade, para diluir em todas as unidades de saúde, para diluir a formação daquela fila. Então, toda fila sempre tem um motivo e aí a gente precisa de saber o motivo dessa fila para poder resolvê-la, porque fila realmente é sinal de prestação de serviço ruim. E o contrário dessa fila, mau atendimento e falta material, vai fazer você ter uma avaliação muito positiva. O que é? A ausência de filas, o atendimento está sendo feito, não falta profissional para atender, sempre que você vai, você é atendido, e quando é necessário um material, esse material vai ser sempre ofertado para o usuário. E para ter material necessário, é uma regra muito simples de almoxarifado, trabalhar com abastecimento mínimo de 6 meses e 1 ano no almoxarifado. Isso é necessário porque as compras, por mais simples que sejam, elas podem demorar no processo burocrático. Então, colocar sempre 6 meses à frente como se fosse um dia de hoje. Se você tem material só para 6 meses, você já chegou no dia de hoje e tem que fazer a compra. E se a licitação for complexa, às vezes é 1 ano, 2 anos para fazer essa licitação. Trabalhar com antecedência de meses no calendário com o material. Outra coisa é o seguinte, alguém vê se esse material existe na rede e se ele está retido em algum lugar e faltando em outro. Então, a redistribuição desse material também vai fazer com que não falte material àquelas pessoas que procuram o serviço. E aí nós vamos entrar aqui em algumas regras muito simples, mas que são extremamente eficazes. Bom dia, boa tarde, boa noite é uma forma de você dizer para a pessoa o seguinte, olha, você é bem-vindo, eu estou disponível. Então, isso é uma regra muito simples, mas que funciona. E com um sorriso no rosto, uma expressão de satisfação, de leveza, faz com que o ambiente fique muito leve e a pessoa se sinta acolhida. O número 2, sorriso no rosto sempre. O sorriso abre portas. Você destravar a sua expressão facial, receber a pessoa com satisfação, ela percebe e isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, fazendo com que a avaliação do seu atendimento já seja bem feita logo ali na chegada. Chegou alguém, coloque o celular na mesa, no bolso, na bolsa, silenciado e virado. O celular é a nossa chupeta do século XXI. O que é isso? As pessoas estão dependentes, tanto em adultos quanto crianças. Todo mundo está dependente do celular. E nós precisamos de ter algumas regras para usar o celular. Por exemplo, chegou alguém no atendimento, você pode até estar usando o celular, ok, mas chegou alguém para o atendimento, para de olhar o celular, coloca ele virado de cabeça para baixo, na mesa, no bolso, na bolsa, desligado para que você possa atender bem a pessoa. Saiu a pessoa, você volta a fazer sua atividade na tela, ou no celular ou no computador. Regra muito simples, mas que facilita muito os olhos nos olhos, que causam uma boa impressão no atendimento. A regra número 4, nós já falamos no início aqui, se mostrar disponível e solícito, acolher todas as pessoas como você acolheria alguém que você ama ou um amigo muito querido. Isso não falha, gente. Isso é muito importante. Esse espírito de atender sempre uma pessoa como se fosse alguém que você ama, dá certo 100% das vezes. Cafezinho e água, né? Quanto custa isso? Às vezes você tem como ofertar uma água para a pessoa, um cafezinho, e isso faz uma diferença enorme. Então, sempre que possível, fazer esses gestos de acolhimento que são simples, mas que demonstram que a pessoa é bem-vinda naquele local. Cadeiras para sentar. É muito importante que você possa ter cadeiras para que as pessoas esperem aquele atendimento sentadas. Às vezes as cadeiras existem e só têm que ser distribuídas, colocadas no local. Imaginar sempre que uma pessoa que está em pé,
para ser atendida, é muito melhor que ela fique sentada calmamente para ser atendida. Outra regra muito importante: ar-condicionado. Se não for possível ar-condicionado, ventilador, janela aberta, enfim, preste atenção na temperatura do local e do número de pessoas naquele ambiente. Calor provoca agitação, provoca estresse e uma irritação enorme. E aí todo o seu atendimento pode ser perdido porque a pessoa está num ambiente muito quente, num ambiente não ventilado, num ambiente não adequado. Tudo limpo, pintado e um pouco de verde. Eu estou dando exemplo aí de uma casa rosa para atendimento à mulher, né? Isso é apenas uma sugestão, em alguns locais isso é feito. Isso faz com que a pessoa se sinta acolhida. Os ambientes agradáveis não precisam de ser necessariamente sofisticados, mas limpos, pintados e muito bem cuidados para que possa demonstrar um cuidado com aquela pessoa que está sendo atendida. Se puder, uma tela de TV. Isso é muito importante porque a tela de TV pode passar informações das mais variadas, inclusive do serviço que a pessoa está ali solicitando. Isso pode ter informações importantes e a tela faz com que a pessoa possa se distrair e a espera fica muito melhor, se for possível, então, colocação de tela no local. E aí, coloca aqui, agora é com vocês, o que mais? É só você pensar e usar a criatividade no setor que você trabalha para fazer com que a pessoa seja muito bem acolhida. Lembra-se, nós estamos querendo que essa pessoa se sinta como uma amiga, como uma pessoa querida que veio nos visitar. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente de trabalho? Seja qual for o ambiente de atendimento, pensa aí um pouquinho como é que você pode melhorar isso. Por último, uma reflexão. Quantos por cento você consegue melhorar por dia em tudo aquilo que você faz? As pessoas às vezes falam 10% todos os dias, 20%, alguns falam 50%, outros falam 100%. Gente, isso são percentuais muito altos. Se você melhorar menos de 1%, algumas frações de melhoria todos os dias, no final do ano você tem uma melhoria muito grande. Então, olha, a regra é essa daí para que você possa ficar seguro e ter uma meta que você possa cumprir. Dá uma olhada aí. Para ajudar no trabalho, estudo e até na vida, uma regra muito simples que dá grandes resultados. Melhore apenas 1% a mais em tudo, todos os dias. Ou menos que 1%, também funciona. Qualquer melhora com o tempo vai fazer uma enorme diferença. Pessoal, esses são os nossos contatos para que você possa manter contato com a gente. E aí nós estaremos sempre aqui na Exesp falando de assuntos relacionados à gestão pública, até em setores privados, mas principalmente para o nosso servidor. É isso. Até lá, até a próxima, com algum assunto de interesse para que você possa melhorar o seu desempenho aí e ficar mais satisfeito e fazer as pessoas mais satisfeitas com aquilo que você produz, com aquilo que você oferta. Tá bom? Então, até a próxima.